participando presencialmente da 9ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e tendo de dar a aula. Então, eu peço que me desculpe, estou meio atrapalhado aqui com o sistema. É o 3 e 1, né, professor? Pois é. 3 e 1. Bom, nós vamos continuar hoje com a aula sobre modalidades do negócio jurídico, ou seja, são aqueles elementos acidentais, aquelas circunstâncias que nem sempre, ou seja, ou melhor, na maioria das vezes, não está presente no negócio jurídico, mas estando presente, essa circunstância altera os efeitos que normalmente são produzidos pelo negócio jurídico. Então, essas modalidades ou elementos acidentais do negócio jurídico são a condição, o modo, o encargo e o termo. Nós estamos vendo, desde a aula passada, a condição, que é a mais comum. Não, mais comum é o termo, né? Mas é também bastante comum negócios vinculados à condição. O item que nós vamos ver agora é a condição maliciosamente obstada ou provocada pelo interessado. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 adotou o princípio da responsabilidade. Ninguém pode maliciosamente ou artificiosamente fazer com que a condição se realize, a condição deve se realizar naturalmente, né? Então, diz o artigo 129 do Código. Deixa eu ler aqui. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado. For maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, não tem mais ninguém aqui com a câmera aberta. Vamos, cadê a presidente Thalita? Cadê Milena? Vamos abrindo aqui para ajudar. Então, um exemplo que eu dei aí no roteiro, alguém promete um prêmio, uma determinada quantia em dinheiro para um vencedor de uma maratona, né? Se a pessoa vencer a maratona, ela receberá um determinado prêmio, né? Então, eu vou oferecer 10 mil reais se seu Jadilande vencer a maratona Solânia-Araruna. Então, Jadilande receberia 10 mil reais por esse prêmio. Mas depois que eu fiz esse negócio jurídico, vinculado a uma condição suspensiva, né? Suspensiva por quê? Porque a produção dos efeitos fica suspenso até que a condição se realize ou não. Ou seja, que seu Jadilande Delgado vença a maratona Solânia-Araruna. Mas me arrependi de ter feito esse negócio jurídico e contrato uma pessoa para derrubar seu Jadilande no meio do caminho, né? De modo que ele caia, se machuque e não consiga vencer a maratona. Então, essa circunstância maliciosamente, artificiosamente criada por mim para obstar que ele vença o prêmio, essa condição ela se reputa como verificada, né? Então, o Código adota esse princípio da responsabilidade. Quais seriam as condições que invalidam o negócio jurídico? Diz o artigo... Opa, obrigado por aparecer aqui, Tiago. Bem-vindo. Bom dia, professor. Só porque o senhor está fazendo um esforço gigantesco aí, viu? Obrigado. E todo equipado aí com esse fone aí de ouvido. Da fone safado. Comprado no Mercado Livre? Tombado do caminhão, professor. Tá. Thalita disse que não pode participar. Bom, diz o artigo 23, ou 123 do Código Civil, que invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Então, preste atenção nessa frase. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Ou seja, acontecendo uma dessas circunstâncias, o que não vale é o próprio negócio jurídico e não a condição. Então diz, invalida os negócios jurídicos que lhes são subordinados, inciso 1,
as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Então, havendo uma condição física ou juridicamente impossível e a condição é suspensiva, o que se invalida é o próprio negócio jurídico. Então, se eu prometo a Tiago aquele prêmio de R$ 10.000, se ele vier aqui até Brasília e voltar para João Pessoa, onde ele está, em 10 minutos, tá? O que não vale é o próprio negócio jurídico. Estão compreendendo? Estão percebendo? A condição é fisicamente impossível e é suspensiva, ou seja, se ele vier aqui em 10 minutos em Brasília, ele recebe o prêmio de R$ 10.000, a condição é suspensiva, o negócio fica suspenso até que se realize a condição suspensiva. O que não vale é o próprio negócio jurídico. Porque quando ela é resolutiva, pelo contrário, né, o que se tem por inexistente é a condição. O negócio continua a produzir efeitos. Então, se eu digo, está aqui R$ 10.000 para Tiago, tá? E esses R$ 10.000 são dele enquanto ele não vier a Brasília em 10 minutos. Então, os R$ 10.000 ficam com ele. Né? Quando a condição é resolutiva, né, tem-se por inexistente a condição fisicamente ou juridicamente impossível e o negócio continua a produzir efeitos. Obrigado por aparecer, Pablo. Vamos participar aqui da aula, né? Ele está cofiando a barba aí. Pronto. Bom, então vamos lá. Projeto, né? Então, quando a condição é física ou juridicamente impossível, né, e a condição é suspensiva, o próprio negócio fica sem valer. Quando a condição é física ou juridicamente impossível, o país apareceu também, bem-vinda. O negócio vale e o que não vale é a condição. É bem sutil a diferença. Então, na vigência do código anterior, havia uma distinção. Quando a condição fosse fisicamente impossível, era a condição que era tida por inexistente. O Código 2002 facilitou, juntou tudo, tanto faz ser física quanto juridicamente impossível, né? É o próprio negócio que não vale. O inciso 2, também tornando inválido o próprio negócio jurídico, diz que invalida os negócios jurídicos que são subordinados, inciso 2, as condições ilícitas ou de fazer coisa impossível. E diz o artigo 122 que são lícitas todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Então, se a condição ela for ilícita ou for uma condição de fazer coisa ilícita, o próprio negócio não vale. Então, se eu faço um negócio sob condição resolutiva com Pablo, né, eu vou lhe doar esta minha caneta se você vender bala, droga ilícita, nas boates de João Pessoa do próximo, que dia é hoje? Sexta, hoje à noite. Né? Então, essa condição é ilícita. Então, o que não vale é o próprio negócio jurídico, como diz o caput. Então, não vale a própria doação da caneta a Pablo. E, por outro, torna também inválido o próprio negócio jurídico as condições incompreensíveis ou contraditórias, são chamadas condições perplexas. Né? É muito difícil de apurar. Mas tem um exemplo que é dado pela doutrina, entregar uma casa em comodato se a pessoa não morar nela, não a emprestar nem a alugar. Então, o próprio comodato não teria sentido. Eu empresto uma casa para Iris, tá? Uma casa de praia para Iris passar o verão, eu empresto uma casa para ela e ela não pode entrar na casa, não pode emprestar ninguém, não pode usar, não pode locar, não pode fazer nada. Então, a condição é incompreensível e, portanto, torna ilícito, inválido o próprio negócio jurídico. Bom, então, esses são os principais aspectos da condição. Lembrando que condição é aquela cláusula, né, que
modifica a eficácia normal do negócio jurídico, estando, portanto, no terceiro plano, que é o plano da eficácia. Né? Estando o negócio submetido à condição, a modo ou encargo ou a termo, né? O negócio existe, é válido, mas apenas não produz efeitos jurídicos por estar submetido à condição. Tanto condição suspensiva, né? Na condição suspensiva é aquela cuja eficácia do negócio fica sujeito à realização de um evento futuro e incerto, quanto a resolutiva, que é aquela que o negócio jurídico segue produzindo efeitos até que ocorra a condição resolutiva, até que ocorra o evento futuro incerto e, portanto, cesse a eficácia dos negócios jurídicos. Então, são os principais aspectos sobre condição. Vamos passar agora a ver o segundo tipo de modalidade de negócio jurídico ou elemento acidental do negócio jurídico, que é o termo. Né? Então, alguém aqui sabe o que é termo? Termo é uma data, certo? Termo é aquele dia em que o negócio jurídico começa a produzir efeitos ou em que cessa a eficácia do negócio jurídico. Né? Lembre que condição é evento futuro e incerto. Termo é evento futuro e certo. Eu vou emprestar minha casa de praia a Iris para veranear a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Esse negócio existe? Existe. É válido? É. Eu sou capaz, Iris é capaz. Está produzindo efeitos hoje? Não. Porque só vai produzir efeitos a partir desse termo, dessa data certa, que é 1º de janeiro de 2023. Tá? Então, ao contrário daquele negócio jurídico condicional, quando a modalidade do negócio jurídico é termo, existe desde logo a aquisição do direito. Apenas a sua eficácia fica suspensa, né, até que o termo chegue, que é data. O termo vai chegar. Se o mundo não acabar daqui para 1º de janeiro, aquela data, aquele termo vai chegar. Então, não é direito meramente eventual, como existe nas condições. Então, quais são os tipos de termo? O termo pode ser termo inicial, ou em latim, dies a quo, e termo final, chamado dies ad quem. Então, o termo inicial é aquele que suspende a eficácia de um negócio jurídico, portanto, chamado de termo suspensivo. Ele protrai o exercício do direito, a eficácia do direito. Então, quando eu empresto a minha casa Iris a partir de 1º de janeiro de 2003, qual é o termo inicial? 1º de janeiro de 2003. E está emprestado até o dia 31 de janeiro de 2003. Qual o termo final? 31 de janeiro de 2003. Fácil demais, né? Não tem qualquer dificuldade. Então, diz o artigo 131 do Código Civil que o termo inicial ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, eles já têm direito a esse comodato. Ela não vai exercê-lo enquanto não chegar esse termo, enquanto não chegar o dia 1º de janeiro de 2023. Termo final, por outro lado, é o dies ad quem. É aquela data, aquele marco certo, aquele evento futuro e certo, né, em que o negócio vai deixar de produzir efeitos. No nosso exemplo, qual é o termo final? 31 de janeiro de 2023. Ele extingue a eficácia do negócio jurídico e, portanto, é chamado de termo resolutivo. Nada complicado até agora, né? Estão acompanhando. Não? O termo pode ser termo certo e termo incerto. Termo certo é a data determinada, 1º de janeiro de 2023. Termo incerto é um fato que é uma data que vai ocorrer, mas só não se pode precisar a partir de quando. Então, um exemplo clássico sobre termo é a morte. Todo mundo sabe que alguém vai morrer. Eu vou morrer. Evento futuro e certo. Só não sei a data. Espero que daqui a muitos e muitos anos. Então, em geral, a morte de alguém é termo. Agora é um termo incerto. Ninguém sabe quando vai ocorrer. O Washington Barros Monteiro ele faz uma observação bem interessante. Né? Ele diz que, em regra,
a morte de alguém é um termo, que é evento futuro e certo. Se fosse incerto, seria condição. Mas como é certo, se diz que a única verdade absoluta que existe no mundo é que todos vão morrer um dia, né? Então, é evento futuro e certo. Mas a morte de alguém, em determinado negócio jurídico, pode ser colocado como condição. Então, se alguém morrer antes do outro, tá, vai haver a doação de um dinheiro. Então, que os dois vão morrer é certo, mas ninguém sabe quem vai morrer primeiro. Então, se pode colocar na negócio jurídico a morte como condição. Vamos agora para o que interessa. Vocês sabem contar prazo? Se eu der hoje um prazo a Tiago de 3 dias para ele me entregar um trabalho sobre direitos da personalidade, para tirar 10, quando é que termina o prazo de Tiago? Professor, é melhor só botar 3 semanas, viu? Não, tem 3 dias. Quando é que termina seu prazo? Quem sabe contar aí prazo? O seu Gerlando está falando com o microfone desligado? Terça-feira, né, professor? Não. É 3 dias úteis, né? Não. Termina quarta-feira. Então, essa observação do Tiago é extremamente importante, né? Tradicionalmente, as regras que se aplicam a todos os negócios jurídicos de todos os ramos do direito são as regras dos artigos 130, 134, 135 do Código Civil. Se tivesse qualquer negócio realizado na área tributária, na área administrativa, um prazo, a universidade contrata um pintor, uma empresa para pintar o CCJ com prazo de 30 dias. Então, se contam os prazos em todos os ramos do direito, de acordo com essas regras que estão no Código Civil. Entretanto, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma novidade, que foi a contagem dos prazos processuais em dias úteis. O que faz uma complicação danada, né? Porque, imagina o tamanho do Brasil, são 5 mil municípios, cada um com não sei quantos feriados municipais, então fica difícil, hoje em dia, se contar prazo processual, porque tem de ver se tem feriado, se não tem. Então, isso foi uma péssima coisa que fez o legislador processual de 2015, né, no Código de Processo Civil. Mas nós vamos estudar aqui a contagem dos prazos de direito substancial e não de direito processual. Então, o processual em dias úteis são os prazos de recurso, os prazos para contestar uma ação, são prazos do processo civil. Vamos ver aqui os prazos do direito substancial. Não apenas do direito civil, mas de todos os outros ramos do direito em que há prazo. Direito administrativo, direito tributário, a Receita Federal dá um prazo de 30 dias ao seu Gerlando para ele notificar aqueles 200 mil reais que caem na conta dele. Então, o prazo de 30 dias vai ser contado, mesmo em direito administrativo, na forma aqui do Código Civil. Tá? Então, não confunda aqui a forma de contagem de prazo com forma de contagem de prazo para contestar e para recorrer lá no direito processual civil. Aqui, os dias correm, inclusive em feriados, seja o dia útil ou não. O que não existe é o início do cômputo do prazo em feriado, nem o fim do cômputo do prazo em feriado. Por quê? Porque na contagem dos prazos, você não conta o dia do início e conta o dia do final. Então, hoje é sexta-feira. O prazo de Tiago de 3 dias começaria amanhã, sábado, mas sábado não é dia útil. Então, vai começar a correr quando? Na segunda-feira. Ele vai ter segunda, terça e quarta-feira para me entregar o trabalho. Agora, se o prazo terminasse num sábado, aí não, ele se prorrogaria até o dia útil, o primeiro dia útil subsequente. Né? Assim, não tem dificuldade. É só você excluir o dia do início, incluir o dia do final, né, contando feriados, exceto se o primeiro dia do prazo cair no feriado ou se o último dia do prazo cair no feriado. Tem dificuldade? Acho que não. Né? Então, diz o artigo 135 do Código Civil. Ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Ou seja, lembra, no exemplo que eu dei lá em condição, o titular do direito a termo vinculado a prazo também pode praticar atos conservatórios. Então, se eu emprestei a casa a Íris a partir de 1º de janeiro
de 2023, e nesse meio termo eu vendo minha casa a Pablo, o que é que Iris vai fazer? Vai notificar a Pablo que ela tem um contrato comigo de comodato, ele comprou a casa, mas vai ter de respeitar aquele negócio jurídico. Certo? Diz o artigo 134 também que os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Então, o contrato com uma construtora, a construção de um açude, lá, qual é outro município da Paraíba? Depois de Cajazeiras tem algum? A construtora para construir um açude em Cajazeiras. Né? Então, essa empresa não pode construir esse açude hoje. Ela precisa contratar empregados, precisa levar as máquinas para lá, precisa fazer o galpão, os banheiros químicos. Então, os negócios jurídicos sem prazo são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver ser feita em local diverso ou depender de tempo. Né? É bem autoexplicativo o dispositivo. Qual a diferença de termo e prazo? Né? Prazo é aquele tempo que medeia entre a realização do negócio e o dia Zacor, o início da eficácia, e é prazo também aquele espaço de tempo entre o termo inicial e o termo final. Então, prazo esse tempo que medeia entre o termo inicial e o termo final, ou o negócio jurídico e o termo inicial. As regras de contagem de prazo estão no artigo 132, que diz o seguinte: salvo disposição legal ou convencional em contrário, computa-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído do vencimento. Foi aquela regra que eu já falei. E é importante essa cláusula inicial, salvo disposição legal em contrário ou convencional, leis específicas podem dispor de outro modo sobre a contagem dos prazos. Do mesmo modo que um contrato, você faz um contrato, você naquela convenção, você pode estabelecer que os prazos serão contados de outra forma. Aí diz o parágrafo 1º desse artigo 132. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Né? Nós já explicamos isso aqui. Tanto os prazos correm nos feriados, exceto o dia inicial e o dia final do prazo, se recair em feriado. Diz o parágrafo 2º, meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia, não confundir meado com meado do gato. O que é meado? É meado de julho, é o meio do mês de julho. Então, é sempre, se você colocar no contrato, o contrato irá vencer em meados de agosto, e agosto tem 31 dias, não importa, seja fevereiro com 28, agosto com 31, se você usar a expressão meado, será sempre o dia 15. Uma novidade que é trazida pelo parágrafo 3º é que os prazos de meses e anos expiram no de igual número do dia início ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, você faz um contrato pelo prazo de 4 anos, assinou esse contrato hoje, que dia é hoje? Dia 20, né? 20 de maio, está terminando o ano. Falar em meado, há um ditado antigo, que Jadilane deve conhecer, o ano miou findou. O Matuto diz miou, na verdade seria meiou. O ano chegou no meio, acabou. Chegou o mês de agosto, o resto do ano corre rapidamente. Então, o Matuto diz, o ano miou findou. Então, o próprio Matuto sabe o que é meado. Não precisa estudar o parágrafo 2º do artigo 132. E de parágrafo 4º diz que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, mas é muito raro prazo de minuto a minuto. Há prazo de minuto a minuto, por exemplo, numa prova oral. Né? Você teria 40 minutos, você teria 1 hora, 2 horas para fazer uma aula prática de professor, 1 hora para expor a aula, então se conta minuto a minuto. Então, relembrando que essas regras aqui, né, de excluir do vencimento, excluir do início, incluir o do vencimento, né, contar nos dias de feriado, exceto o dia inicial e o final, são as regras de direito substancial. No processo, aplica-se aquela maluquice do CPC,
ao dizer que os prazos só são contados em dias úteis. Tá? Então, Iris, eu lhe dou hoje o prazo de 8 dias para você me entregar um trabalho. Termina quando? Pode contar aí nos dedos. Prazo de 8 dias. Quarta da semana que vem? 8 dias. Ai, professor, eu sou péssimo em conta, mas tem que Vamos, tirar. Professor, a gente é de humanas, professor, né? De matemática não. Professor, tem que... Ele não conta nem um sábado, nem um domingo, nem um feriado. Esse daí vocês tiram. Não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça. Prazo conta em dia feriado. Eu repeti aqui 10 vezes. Ai, Conta verdade. do início ao fim. Ó, tem uma piada, na prova oral, acho que era uma prova para juiz, o examinador perguntou ao examinado, né? Qual o prazo para contestação? De 5 dias. Qual o prazo para apelação? 5 dias. Qual o prazo para recurso especial? 5 dias. Tudo errado. Aí o professor disse 0. Disse, não, professor, eu vou ser advogado. Se eu contar o prazo de 5 dias, eu não vou nunca perder um prazo. Então, prazo é para quem advoga, para quem é juiz, para olhar se a contestação está em dia. Vocês vão ter, não são de exatas, mas prazo, todo jurista tem de saber contar, né? E é importante. Você, como autor, tem de saber o prazo para entrar um prazo prescricional. Você, como réu, tem de saber o prazo para contestar. Você, como juiz, tem de olhar se aquela contestação foi no prazo. Né? Então, você, como promotor, vai dar um parecer, tem de olhar se os prazos foram observados pelas partes. Então, contar prazo é essencial. Então, ele já caiu na pegadinha. Então, vamos lá. Ela tem um prazo de 8 dias para me entregar o trabalho. O dia do início não conta. Sábado, domingo no início também não conta. Vai começar segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vai terminar na outra segunda-feira. Certo? Agora, se o prazo fosse de 7 dias, terminaria quando? Ô, professor, mas você não falou que sábado e domingo não conta? Como é que contou o doce da semana que vem? Eu disse que conta, vocês não estão prestando, eu desejo que repito. Só não conta para o término do prazo. O início e o final. Só não conta para o início e para o final. Se está no meio, conta. Prazo em dia luta é no processo civil. Como? Você estava O prazo onde? é corrido, né, professor? Daniel, você estava onde? Que desde hoje que eu repito. CPC 2015 são dias úteis. Foi a maluquice que o CPC fez. Tirando prazo de processo, prazo para recorrer e prazo para contestar. Tirando isso, todos os prazos se contam em dias úteis, exceto do início e do fim. Então, processo civil é apenas prazo de recurso. Em todos os outros ramos do direito, se aplica as regras do Código Civil. Os prazos correm em feriado, exceto do início e o do final. Tá? Então, isso tem um prazo de 7 dias. Termina quando? Segunda. Segunda também, muito bem. Por quê? Não conta. O do início, sexta-feira, não conta. Começaria no sábado, mas no início, sábado não conta. Vai começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo conta? Não conta, porque é o final. Então, fica para o dia útil subsequente. Tá? Não é bonzinho esse exercício de contar prazo? Diga, Milena. Você tem o prazo de 1 minuto para fazer a pergunta. Deixa que abra a câmera. Tem o prazo de 1 minuto para abrir a câmera. Não, aí você não especificou se eu tivesse com a câmera fechada, então, limitado. Professor, essa questão teve uma finalidade específica ou foi só para mudar mesmo? Essa o quê? Isso de alterar o prazo, a contagem dos prazos, teve uma finalidade específica? Teve. O Código de Processo Civil de 2015 foi feito pelos advogados. Tanto que os honorários são altíssimos. Para ganhar prazo, porque o advogado trabalha com prazo. Né? O réu recebe a citação, ele tem 15 dias para contestar. Então, sendo em 15 dias, ele tem mais prazo para contestar, porque só conta dia útil. Né? Mas é engraçado que todo jurista reclama que os processos são muito demorados, que não andam. Aí bota uma regra dessa para o processo demorar mais ainda. Né? E para dificultar a contagem, como eu disse, o Brasil tem 5 mil municípios, cada um com seus feriados. Então, por exemplo, o meu tribunal, TRF da 5ª Região, né? Tem jurisdição sobre Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, eu recebo uma apelação.
Como diabo eu vou saber se essa apelação é tempestiva ou intempestiva para julgar? Eu tenho de olhar se ela veio, por exemplo, da Vara Federal de Itauá, lá no norte do Ceará. Eu tenho de ver os feriados daquele município para poder contar os prazos. Então, isso dificulta para todo mundo. Acho que foi uma grande besteira que o CPC de 2015 fez. Bom, mas está na lei, tem de ser cumprido. Né? Então, bom, em casa agora, eu vou terminar a aula daqui a pouco, vou terminar um pouco mais cedo, porque eu tenho sessão do TRE daqui a pouco. Vocês vão ficar fazendo exercíciozinhos de prazo. Vocês vão bolar prazo para vocês mesmo contar para ver se acerta. Ou melhor, quando eu sair, vocês ficam aqui na sala de aula e fica um dando prazo para os outros cumprirem, para contar o prazo. Bom, então, e qual o terceiro tipo de modalidade de negócio jurídico? É o modo ou encargo. Né? Esse modo encargo é o mais difícil de ocorrer. Modo encargo também chamado de ônus. É muito raro ocorrer, mas ocorre. Né? A condição, de vez em quando, ocorre. O termo, todo negócio jurídico tem termo inicial e termo final. E o modo ou encargo é a modalidade, o elemento acidental mais difícil de ocorrer. Então, o que seria modo ou encargo? Quando eu falo em prazo, vocês sabem o que é. Quando eu falo em condição com si, vocês sabem o que é. Para modo ou encargo, as pessoas não entendem o que é isso. Então, o que é que seria modo ou encargo? Então, a noção é a cláusula que impõe uma limitação a um ato de liberalidade. O que é liberalidade? É um negócio jurídico gratuito, né? Eu vou doar essa caneta a quem tirar a melhor nota. Então, a liberalidade, eu doei porque quero. Eu, quando morrer, eu vou deixar meu cavalo para ser o Jadilande, para levar para Solânia, para cavalgar garbosamente pelas ruas daquela urbe. Então, é uma liberalidade, né? Geralmente através de doação, né? Ou de legado em testamento ou codicílio. Então, em geral, a liberalidade não traz qualquer ônus para quem recebeu. Então, eu vou doar a caneta para quem tirar a melhor nota, o ônus é só meu. Né? Quem recebe a liberalidade não tem qualquer modo, não tem qualquer encargo, não tem qualquer ônus. O modo ou encargo é justamente essa cláusula que diminui a extensão da liberalidade. Né? O que é isso que botaram? Enganharia. Que já bem ganharia. Bom, então, esse encargo é essa, não digo limitação, é um encargo que quem recebe tem de fazer. Então, eu boto meu testamento, que quando eu morrer, minha fazenda vai ficar para Jadilande, desde que ele cuide bem do meu cavalo. Então, foi deixado esse legado em testamento, né? Quando eu morrer, a fazenda vai ser dele, mas ele vai ter um encargo de cuidar do meu cavalo. Né? Então, agora tem que ter cuidado que o encargo ele tem de ser, ele não pode ser uma contraprestação típica, ou nem pode ser maior do que a liberalidade. Então, se eu disser, eu vou deixar, fazer uma doação desse meu óculos para Tiago, desde que ele pague o curso de psicologia que minha filha faz no Unip. Então, isso não é liberalidade, porque as prestações, basta uma prestação de psicologia do Unip que é mais caro do que meu óculos. Então, isso não seria um encargo. E mesmo que seja uma contraprestação correspondente. Então, se o de Salvo Venosa, que inclusive está aqui na jornada, ontem eu encontrei Pablo Stouzen, tirei foto com ele, que é meu amigo, Silvio de Salvo Venosa, todos esses doutrinadores, claro, que estão vivos, né? Bevilacqua, Silvio Rodrigues já morreram, não estava aqui na jornada, pelo menos eu não vi presencialmente. Né? Pode ser que estejam em espírito. Mas encontrei com toda a turma de Direito Civil, está aqui na 9ª jornada, que é o maior evento de Direito Civil do Brasil. Então, Silvio de Salvo Venosa, ele disse que o encargo não pode se transformar em uma contraprestação ao benefício concedido. Por quê? Porque se houver contrapartida típica, o negócio deixa de ser liberal para ser oneroso. Né? Quem falou em doação de livro, eu recebi esse autor novo, ele estava lá. Olha esse aqui que eu recebi, do autor. Olha esse aqui. Eu não conheço, ele como é um autor novo,
Então, as pessoas mais conhecidas, ele estava doando esse livro. Carlos Elia de Oliveira e João Costa Neto. Vou pagar excesso de bagagem mais do que o valor do livro. Depois eu vou olhar. Pronto. Mostra o livro, não, que Daniel já quer pegar o livro, viu? Tá Já certo. com o Daniel. Então, por exemplo, se eu disser, eu vou doar esse livro para Daniel se ele comprar uma bicicleta para mim. Então, isso não é um encargo, porque a bicicleta provavelmente é mais cara do que esse livro. Tá? Então, a bicicleta velha também não quero, não. Tem pelo menos 10 marchas. Então, e qual seria a diferença de condição e encargo? Voltando aqui um pouco, esse que encargo é difícil de ocorrer, mas existe. É principalmente nas doações do poder público. Eu fui presidente do Tribunal Regional Federal, quando ele precisava instalar uma vara na cidade do interior. Geralmente, os prefeitos eles doavam o terreno para se construir o prédio. Mas era uma doação, como se diz, doação com encargo. Se a Justiça Federal não construísse o prédio no prazo de 5 anos, então o imóvel revertia o patrimônio do município. Em João Pessoa tem umas famosas, por exemplo, quem conhece a Praça da Independência? Ali onde tem o Colégio Marista Pio X, praça bonita, tem até um obelisco no meio, tem uma floricultura. Então, eu vi dizer, não sei se é verdade, que aquela área onde hoje a cidade antigamente ia só até ali. Depois do Museu da Energia em diante, era só mato e uma estrada de trem que levava para de Tambaú. Da Praça da Independência até Tambaú era um deserto, eram as fazendas. Né? Então, para a cidade crescer, a família Guedes Pereira doou aquele terreno, onde hoje é a Praça da Independência, com o encargo de o município lá construir uma praça, como lá, de fato, ocorre. Então, no dia que a prefeitura resolver construir um prédio ali, a sede da prefeitura, então, aquela doação que foi feita vai ser desfeita, porque a doação foi feita com encargo. Tá? Qual a diferença de encargo para condição? O encargo, diferentemente da condição, não suspende nem impede a própria aquisição do direito. Quando se faz uma doação com encargo, o negócio passa a produzir efeitos imediatamente. Certo? Por exemplo, eu sempre brinco com minha mulher que quando eu morrer, eu quero um túmulo lá em Araruna com minha estátua em cima de um cavalo. Ela disse que nunca vai fazer isso porque uma estátua é uma fortuna. Então, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar um legado para seu Gedlando, que tem muito dinheiro, né? Eu vou deixar para ele um sítio com encargo dele construir o meu mausoléu, no cemitério lá de Araruna. Então, esse é um encargo. Imediatamente, ele recebe o sítio. Tá? Agora, ele vai ter somente aquele encargo de fazer o mausoléu. Esse mesmo negócio pode ser feito como condição. Eu deixo um sítio para Gedlande se ele construir o meu mausoléu. Estão percebendo a diferença? Na condição, a condição ela protrai a eficácia do negócio jurídico. Ele só vai adquirir se houver o evento futuro incerto, se construir o mausoléu. Já no encargo, não. O encargo, ele recebe o sítio, agora fica com aquele encargo de construir. Se ele não construir, né, aí sim, quem vai fiscalizar isso são meus herdeiros. Se ele não construir o mausoléu, então vão entrar com ação para reverter o sítio que já era dele desde o momento do legado ou doação. Então, o encargo ele deve ser lícito e possível, sob pena de considerado não escrito, valendo como liberdade pura e simples, e na condição, se a condição for ilícita, não vale o próprio negócio jurídico, como nós vimos no começo da aula. O encargo é coercitivo e na condição ninguém pode ser obrigado a cumprir. O encargo é coercitivo, porque se Gedlande não construiu o mausoléu, meus herdeiros vão lá entrar com ação para tentar coagi-lo, sob pena dele ter de devolver o sítio. Na condição, não. Na condição, ninguém pode ser obrigado a
a cumprir. Então, Silvio de Salvo Venosa traz várias distinções entre encargo e condição. A principal é esta. Com o encargo, o negócio começa a produzir efeitos desde logo. E na condição, não. Só vai produzir efeito do negócio se o evento futuro incerto se realizar. Então, o inadimplemento do encargo, ou seja, o descumprimento do encargo, pode levar ao desfazimento da própria doação do legado. Com relação à doação, tem regra própria no artigo 553 do Código, que diz que o donatário, que ele recebe uma doação, tem de cumprir os encargos da doação, e diz o parágrafo único que o cumprimento pode ser exigido pelo Ministério Público, se houver interesse de incapaz ou se for de interesse público. No legado, não há regra expressa, você deixa em testamento, mas se aplica, por analogia, a mesma regra da doação. Maria Denise, ela diz que pode exigir o seu cumprimento, o próprio instituidor, seus herdeiros, as pessoas beneficiadas ou representantes do Ministério Público, se contiver em discussão testamentária ou for do interesse público. Ou seja, aquele exemplo da família que doou a área de terra para a construção da Praça da Independência. Então, se a prefeitura lá construir outra coisa que não for uma praça, o Ministério Público tem interesse e legitimidade para entrar com a ação para que aquilo seja desfeito ou seja revertido a doação. Quer dizer, só o instituidor pode requerer o desfazimento. O Ministério Público pode exigir o cumprimento do encargo. E o interessado ou seus herdeiros podem pedir o desfazimento do negócio. E, por último, encargo ilícito ou impossível. Diz o artigo 137. Vamos ver aqui o que diz o 137. Considera-se não inscrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Então, se o encargo é ilícito, então eu deixo em testamento, um legado, uma caneta para Tiago sob o encargo dele toda sexta-feira distribuir drogas, então não vale o encargo, vale a própria doação, diferentemente da condição. Diga, Daniel. Lá é condição. Está vendo agora encargo, aquilo é condição. Ah. Eu contrato a pessoa, então, maliciosamente, eu impedi que a condição se realizasse. Então, mesmo se ele ganhar a maratona, eu vou ter de entregar os R$10.000. Olha o que diz o código. Considera-se realizada a condição que for maliciosamente obstada. Então, pronto. Então, Daniel, cadê a câmera, Daniel? Apareça aí. Componha-se. Já eu tentar de camisa, casaco e paletó de lã aqui. Anteontem. Daniel está com calor. Anteontem fez a temperatura mais baixa aqui do Brasil, acho que da história. Fez 2 graus durante a madrugada. E agora deve estar uns 6 graus ali fora. Daniel apareceu. Então, está até ajeitando o cabelo, muito bem. Então, Daniel, ele diz, ele está paquerando com Iris, tá? Que está aqui logo, aqui junto dele aqui, está paquerando com Iris, e diz a Iris, olha, se você for para o cinema comigo hoje, eu vou lhe dar uma joia lá da TH Stern de uma pessoa, da Vivara. Tá? Então, Daniel, ele fez esse negócio jurídico e se arrepende. Então, lá no CCJ, ele empurra Iris lá de cima, tá? Ela cai lá embaixo, né? e vai para o trauma. Ele se arrependeu de ter prometido a joia,
mas tinha de cumprir, porque estava no negócio escrito, então ele empurra ela lá de cima. Então vai se considerar, né, embora essa condição seja mista, vai se considerar como cumprido a condição. Ele maliciosamente impediu que ela vá estar lá no cinema às 20 horas, o horário que for marcado para a sessão. Então, considera-se cumprida a condição que for maliciosamente obstada. Entendeu, Daniel? Teria, pensou certo, então. Mesmo que ele não ganhe, como é que ele vai se ele está lá prostrado? Gostei da cadeira game, ele está confortável. Essa minha aqui é muito confortável. Então, com isso a gente encerra. Tem que correr lá para a sessão do eleitoral. Então, nós encerramos isso. Encerramos o ponto 14, modalidades de negócio jurídico. O ponto 13, defeito de negócio jurídico, será visto pelos 2 monitores. E segunda-feira a gente vê as nulidades e anulabilidades do negócio jurídico, que é um ponto bem interessante. Tá? E já estamos encaminhando para o final do programa para fazermos o segundo estágio. Tá? Então, bom final de semana, sextou. Aqui em Brasília está a pandemia parece que voltou. É todo mundo com Covid aqui. Não sei se em João Pessoa voltou também, mas o índice de transmissão Está começando. até aí. Mas aqui em Brasília está terrível. Então, tomem cuidado com o final de semana. Eu continuo usando minha máscarazinha, usando meu álcool em gel. Bom final de semana, até segunda-feira. Desculpe a corrida, mas